abençoe, que possamos estar receptivos para as reflexões da noite de hoje. Eu deixei como título Cristo Consolador, mas não vai ser não, tá? Os 3 pilares para a gente alcançar o mais próximo de uma saúde mental. Tá bom? Então, que a gente possa, nesse momento, depois desse tempo de oração, estar assim, tinindo, para que a gente possa estar bem receptivo a essa reflexão da noite de hoje. A brincadeira aqui, a gente estava assim numa luta sobre o tempo, né? Tempo. Mas tudo bem, vai dar tudo certo, porque senão a gente fica aqui até meia-noite, não tem problema. Emmanuel vai nos dizer que saúde, ela tem que ser o perfeito equilíbrio da alma. Então você não estava dizendo que se eu estiver doente, mas se a minha mente, a minha consciência encontrar-se em paz, eu estou saudável? Sim, porque eu não estou falando de saúde do corpo. Porque a gente não pode esquecer, o corpo físico é perecível e ele tem uma data de validade. A gente está falando aqui de saúde espiritual, saúde que vai transcender essa vida e nós vamos levar para outra, tá? Nesse sentido. Então, esses 3 pilares, que com certeza tem outros, eu vou citar aqui: perdão, prece, perdão, fé e oração. Eu vou começar pelo perdão, que é mais espinhoso, né? Aí fica mais, vamos pegar mais leve. Nós vamos ver que Jesus, ele vai nos lembrar de perdão na oração que ele nos deixa, está lá, perdoar as nossas ofensas. À medida que nós perdoamos nossos ofensores, ali está uma medida. Tá? Depois nós vamos ver Jesus na cruz dizendo assim: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. De novo, Jesus liberando perdão. Essa questão do perdão, nós vamos ver, quem lê o livro Paulo Estevão vai ver lá um momento em que Paulo de Tarso ele já passou pela estrada de Damasco, ele já teve aquele momento de refazimento, porque ele ia começar o trabalho dele, tá? Então, o Estevão já tinha se escapado, Abigail também, e ele, num momento em que ele passa por uma decepção muito grande, e ele vai ter que liberar perdão, a espiritualidade magnetiza ele e leva ele para o plano espiritual. E lá, Abigail, auscultando a sua alma, ela que o amava, né? A muito querida, ela vai dizer para ele: ama, trabalha, espera e perdoa. São degraus. Porque o objetivo é o perdão. Ama, trabalha, espera e perdoa. Porque nós achamos que perdão é como uma veste. Eu abro meu guarda-roupa, eu tiro o casaquinho do perdão, uso e retorno com ele para o guarda-roupa. Os grandes perdões, né? Não é assim que a coisa funciona. Isso é ilusão. Eu acordar, achar que eu vou perdoar, que perdoar não esquecer, vocês não têm Alzheimer. Também tem isso. Então a gente tem que parar e ver o que eu estou liberando de perdão todos os dias, todas as horas. Imagina, eu tenho 43 anos de casado. Quanto de perdão eu recebi do meu marido? Quanto de perdão eu liberei com o meu marido? Quanto de perdão eu recebi dos meus pais, dos meus irmãos, dos meus filhos, das pessoas que convivem comigo? Quanto que eu liberei de perdão? E aí nós vamos ver que com certas pessoas a sua medida é abundante. Viu o que ele fez? Não, mas tudo bem. Liberou perdão. Só que a gente pensa sempre naquele grande perdão, né? Como Jesus
Ele vendo a ignorância do Pedro, então, uma pessoa muito parecida com a gente. Ele não estava liberando perdão, gente, toda hora, o tempo todo. Ele estava ofendido? Não, obviamente que não. Mas o perdão é isso. Então, nós vamos ver que a ciência de perdoar demanda esse trabalho. Que o perdão já tem uma doação nele, que é o amor. Perdoar. Perdoar. Então, já está ali intrínseco o amor. Então, essa é uma ciência que vai demandar da gente muita atenção, muito cuidado, para que a gente persista nessa atitude de perdão, de compaixão, de paciência. Então é muito importante, é um imperativo. Nós vamos ver que ela fala, ama, trabalha, espera e perdoa. É um imperativo, igual Jesus vai dizer, sede perfeito. É um imperativo. Nós vamos ver na doutrina. Espírita, amai-vos. Espírita, instruí-vos. É um imperativo. A importância do conhecimento, a importância da gente trabalhar isso tudo, que vai nos capacitar para os grandes momentos da nossa vida. Então, quando a gente chegar num grande momento, aquilo vai se passar suave. Vai ser suave, porque eu consegui superar aquilo. Eu vou contar uma historinha para vocês, para a gente entender isso. O Chico, ele estava concluindo um livro de entrevistas. O livro agora me falha a memória, mas é facinho de vocês conseguirem. E lá, o entrevistador pergunta para ele assim, nesse período todo aí que você está trabalhando, já tinha assim, tipo uns 30 anos de trabalho, o que te marcou? Ele falou, tem uma história muito interessante que me marcou. Uma amiga minha me procurou e disse que uma senhora viúva da periferia estava passando por um momento muito difícil. Porque o único filho tinha sido assassinado. E ela agora se encontrava só. E essa minha amiga falou, vamos lá, Chico, vamos visitar, vamos fazer um culto nessa casa. Se organizaram e foram para casa fazer um culto lá. Chegou nessa casa, eles já estavam assim, meio preparadinho e tudo, Chico abre o Evangelho e cai, perdão dos inimigos. Beleza. Nisso alguém bate. A senhora foi e atendeu. E era um pendente. Aí ela falou assim, olha, o que você deseja? Eu falei, eu estou com fome, não dá você arrumar uma roupinha para mim, alguma coisa? Ela falou assim, eu até posso fazer isso tudo, mas nesse momento eu não posso. Se você não se importar de aguardar, eu vou te atender de boa vontade. Ele ficou na sala junto com todos os demais num canto. E o Chico começou a fazer o culto no lar, a falar sobre o perdão, aquela coisa toda. E a amiga do Chico vira e fala assim, poxa, né, você que teve seu filho assassinado, que Deus te abençoe, que te dê muita força, muita coragem, para que você possa superar essa dor. E citou o nome do rapaz que tinha sido assassinado. Num determinado momento, esse pedinte pergunta para ela, a senhora perdoou o assassino do seu filho? Ela olhou para ele e ele já estava de pé. E nesse momento ele cai de joelho aos pés dessa senhora. E ela vai dizer para ele assim, por que você fez isso? Ele falou assim, eu matei seu filho, você pode me perdoar? E todos da sala ficaram em choque. Nós não vamos passar a mão na cabeça de ninguém. Ela virou para ele e falou assim, não se ergue, não fica aí no chão não. Eu não tenho que te perdoar não, quem tem que te perdoar
é a Deus. Eu e você temos que fazer um pacto. Elevarmos os nossos pensamentos a Deus e pedir a Deus que me perdoe, que te perdoe, porque eu sou uma pessoa de muitas dificuldades. Eu também preciso de muito perdão. E o rapaz, ele não esperava. Talvez ninguém ali na sala tivesse dimensão disso. Ele sentou-se, aguardou que terminasse, ela alimentou o homem, ela vestiu o homem, e ele saiu dali, foi para a delegacia entregar-se. Mas essa mulher que perdoou, ela passou por um percurso da vida para poder conseguir fazer aquele perdão grande ali. Mas aquilo só foi grande porque ela entendeu que ela necessitava de perdão também. Que nós imaginamos perdão, eu dando perdão. Olha, eu sou tão superior a você. Eu te perdoo. Já até esqueci. É teatral. Perturbador. Mas não é isso. Não é isso. Então, Emmanuel vai dizer que o perdão passa, ele faz parte do nosso progresso, do progresso da humanidade. E de uma forma muito interessante, ele vai dizer, olha, a pedra que apoia todo esse edifício, essa estrutura, perdoou. Aí ele vai dizer que o vento que quebrou as árvores, os galhos da árvore, ela perdoou o vento. Ele vai dizer que o perdão, quando a criatura joga estrume, porcaria no chão, o chão perdoa isso, mas ele transforma tudo isso em adubo para que alguma coisa ali cresça boa. Quantas vezes na vida da gente, algumas pessoas jogam estrume nas nossas caras? Palavras inadequadas, zedra. Sabe aquele momento assim? Esse é o momento do perdão. Não é aquele momentão. Esse é o momento do perdão. Esses pequenos perdões que ele vai dizer aqui, de forma muito interessante, ele vai dizer que, olha, perdão em nós. Ele vai dizer assim, ó, não apenas desculpar todos os prejuízos, desvantagens, insultos, desconsiderações maiores que te atingem a pessoa, mas suportar com paciência e esquecer completamente mesmo os comentários mais simples, as pequeninas injustiças do cotidiano, como observação maliciosa, referência pejorativa, apelo sem resposta. Porque às vezes você pede uma coisa para alguém e a pessoa não te dá um retorno. Você fica aborrecido. Libera perdão. Tá? Uma gentileza recusada. Puxa, mas eu ajudei ela. Você acredita que ela esqueceu? Esquece isso, gente. O que ela fala lá? Ama, trabalha, espera e segue adiante. Você imagina o barco, tá? O perdão é isso aqui, ó. O barco está aqui. Eu não perdoo, eu jogo uma âncora. O meu barco está na vida, preso, porque eu não liberei perdão. Eu estou preso, eu não liberei, eu tenho que soltar essa âncora. Então ele vai dizer que esse grande perdão, ele começa por essas coisinhas aqui, ó. Vai dizer ainda, ó, o gesto áspero. Ai, menina, você é chata, né? Olha, que aspereza, desnecessário, né? Aquela voz agressiva, aquela resposta que você fala assim, né? A palavra impensada, aquele sorrisinho, sabe, horroroso, um apontamento irônico. Essas coisinhas, essas pequenas coisinhas, uma indiscrição comprometedora, um conceito deprimente, uma acusação injusta, uma exigência descabida, porque tem pessoas que querem algo de você, mas não diz que quer. Aí você tem que adivinhar
que o ser humano quer alguma coisa de você. Calma, você tem que perguntar, pô, você quer fazer, você quer? Então tem que saber, aí depois fica muito agressivo. O menosprezo da família, uma desfeita inesperada. Mas isso tudo vai ocorrer, gente, com gente próxima. Então, quando ele fala disso, ele está falando, olha, trabalha no seu coração, porque isso é fruto da ignorância. Lembra quando Jesus, Pai, eles não sabem o que fazem? Quando Jesus fala assim, Pai, eles não sabem o que fazem, Pai, eles não sabem que a prática do bem, do amor, da caridade, vai gerar saúde, equilíbrio e paz dentro deles. Então, o perdão vai demandar aqui para a gente muita atenção nas pequenas coisas. Porque tem uma música, são tantas coisinhas miúdas, como ele correndo, nossa, aquela coisa, sabe, do Gonzaguinha? Exatamente isso. Essas coisinhas miúdas, que aí a pessoa no final da vida fala assim, nossa, mas o fulano, isso, aquilo. Ela foi só amontoando, ela foi sujando, ela foi acumulando resíduo, inútil. Porque não liberou esses pequenos perdões. Quer ver? Eu saio de carro, um camarada ali na rua, que a gente não sabe por que razão, ele te dá uma fechada. Libera perdão. Ô, meu filho, vai com Deus. Jesus te abençoe. Libera perdão. Não é assim, meu amor? Não foi quase isso? Então, libera perdão. Então, são as coisas muito pequenas. Vocês já viram que todo mundo que tem muita dificuldade, é isso aqui que Joana de Ângelo vai dizer. Ó. Guardar ressentimento é como tomar veneno esperando que o outro morra. Interessante, né? Na verdade, o ressentimento corrói a vossa alma, adoece o vosso corpo. A ciência confirma, pessoas que perdoam vivem mais. Tem menos ansiedade, menos depressão, menos doença cardíaca. O perdão, de fato, é a medicina da alma e do corpo. Por quê? Abaixa a vibração. Quais companhias que eu tenho? Quando a pessoa tem um coração mais amoroso, né? Quais vibrações que ela tem? Muda a vibração. Ela é mais grata, ela é mais feliz, ela vai se adequar às situações com mais leveza, porque ela tem que entender uma coisa, e é bom que a gente guarde isso. Nós estamos aqui, gente. Vocês acham que é por mérito? Você acha que ela está com mérito? Eu estou com mérito, com mérito, vocês estão com mérito? A gente não tem mérito, gente. Planeta de prova e expiação. Nós estamos aqui porque o amor de Deus é tão grande, Ele é tão misericordioso, que antes de eu pagar, Ele já está me dando. Então, se a gente vê tudo que está à nossa volta, é perdão. Tudo que está na nossa volta. Ele vai dizer que toda a natureza está nos dando a mostra desse perdão do divino. E não por merecimento, mas por puro amor. Por puro amor. Então nós temos que parar, fazer uma análise na alma. O que a gente quer disso tudo? Né? O que a gente quer? Então o perdão, ele vem romper com os vínculos que a gente tem, e ele também nos ajuda a trabalhar a culpa, essas mágoas, essas coisas que são lixo para a nossa alma, para o nosso corpo, para as nossas vidas. A gente precisa disso. Perdoar é dar ao coração o direito de voltar a ser feliz. Olha que coisa maravilhosa. Para que a paz de Deus floresça dentro dele. Ok? Doeu muito? Foi muito triste? Foi? Não, então foi, né? Então, beleza. Então, nós vamos falar agora um pouquinho sobre fé. Tá?
eu coloquei o perdão primeiro, porque aí fé e prece vai ficando mais leve. No livro Pensamento e Vida, que na livraria tem, não é, Eduardo? Pensamento e Vida. Acabou? Só tem um? Jesus Cristo. Não posso fazer propaganda. Pensamento e Vida é uma cartilinha que Emmanuel recebeu na espiritualidade de uma forma assim, preparatória para quem ia reencarnar. Tá? Então lá tem tudo: família, berço, profissão, associação, prece, fé, vai ter um pouco de tudo. É uma cartilinha. Mas é muito interessante, muito profunda. Então, nesse livro, ele vai nos dizer que a vida, que a mente humana é um espelho. É um espelho. É um espelho. Então, a minha fé, e não vamos confundir fé com crença, pelo amor de Deus. Fé é fé, crença é crença. Não misture as coisas, tá? Ele vai dizer que esse espelho, só um minutinho, gente, porque a pessoa fica com calor. Senão eu vou ter que pedir para ligar o ventilador e a máquina. Que a mente humana é um espelho. Para que lado eu estou virando o meu espelho? Para as vibrações positivas ou para as vibrações negativas? Para refletir. Isso é muito importante, tá? Ele vai nos dizer no livro Roteiro que a fé, ela nasce no berço obscuro do medo. Então, naquele processo nosso de início de encarnações, nós vamos trabalhar essa fé. Aí a gente vai ler no Livro dos Espíritos, Lei de Adoração, tá? Porque ele vai nos dizer aqui que a fé é algo inato. A fé é um sentimento. Então eu não posso dar, nem ensinar a fé para o Igor, nem para o Yuri. Eu posso dizer a eles a minha fé, da minha fé, mas eu não posso dar para eles. É claro que, como mãe, eles vão ter uma fé nata, uma confiança nata em mim. E isso vai contaminar eles, mas a fé é deles, é processo, é evolução. Ok? Então, a gente tem que pensar muito nisso, porque fé vem de fidelidade, de confiança. Então, a nossa fé, quando Kardec fala assim, olha, a fé espírita é raciocinada. Beleza, ela é raciocinada. Ela é raciocinada como? Aquilo que eu falei, ó, a gente está aqui nesse prédio. Então, eu considero que quem foi engenheiro, ele soube fazer um bom cálculo estrutural. Então, as sapatas, a repartição, eu sei que esse prédio não vai cair agora na cabeça da gente. Pum! Quase que caiu. Acordou, né? Não vai cair. Então, isso daqui é a minha razão que está me falando. Ok? Então, a minha fé espírita é raciocinada porque eu acredito em Deus, eu acredito em reencarnação, então eu vou gerando um raciocínio sobre isso tudo. Fé é raciocinada. Mas a fé é um sentimento que ele vai nos dizer. Tá? Então, crença é outra coisa. Crença é outra coisa. Minha crença espírita, minha crença. Porque tem gente que fala assim, não, Dila, eu acredito nisso. Hoje. Amanhã ela não acredita mais. Tá vendo? Não é a questão da fé. Tá? Então, a gente tem que ficar assim, bem atento nisso. Então, a gente não pode ficar perdido nesse mundo aí, em que muitas coisas que a gente está ouvindo
vai fazer parte disso tudo. Esses meus conhecimentos espíritas de Jesus vai fortalecer a minha fé, vai fortalecer a minha fé, vai acrescentar na minha fé. Tá? Então, diante disso, a gente tem que ir em frente e lutar para ser cada vez melhor. Então, baseado nisso, a fé natural que eu estava falando para vocês, da mãe, do pai, ela, por ser inata de cada criatura, nós vamos ver Jesus falar assim, olha, brilha a tua luz. Mas ele está considerando, quando ele fala assim, brilha a tua luz, que ela tenha luz, que eu tenha luz, que ela tenha luz, que a gente tenha luz. Por que isso? Porque olha que coisa interessante. A gente vai ver que aquilo que a gente estava falando lá de novo, do progresso, o progresso espiritual, o meu progresso evolutivo, tudo isso está fazendo parte desse progresso. Essa fé está sendo trabalhada, à medida que eu vou mudando, melhorando, a minha fé vai ficando cada vez mais robusta, mais firme. Então eu tenho que trabalhar, porque você vê quantos homens, quantas mulheres venceram. Venceram através da fé, né? Através dessa força, porque ela vai dizer que a fé é como um germe na alma. Ela é gerada pela confiança. Olha a importância da confiança. Então, a confiança faz com que a gente entregue a nossa melhor parte. A nossa melhor parte. Então, a fé na vida vai gerar todas essas bênçãos para nós. Muito mais do que a gente possa imaginar, vai dar força. Porque na hora que eu trabalhar a oração, nós vamos pôr em xeque o tamanho da minha fé. Qual o tamanho da minha fé? Porque tem pessoas que falam assim, fulana, eu sou tão fraquinha na fé, eu tenho tanta dificuldade na fé, mas por conta disso daqui, para não confundir a nossa fé, porque nós vamos ver que no Evangelho ele vai falar da fé humana e da fé divina, procurando que a gente busque ali uma elevação. A nossa fé sendo uma energia da vida, porque é uma energia da vida, olha que coisa interessante. A gente come porque a gente acredita que o que nós estamos comendo não vai nos fazer mal. Olha só, olha como que vai permeando a nossa vida. A gente acredita nisso, tá? Eu entro num avião, vou fazer um voo de 10 horas e meia. Eu acredito que o piloto, que o engenheiro tenha visto todas as dificuldades daquela aeronave e ela vai ficar no ar 10 horas e meia. Eu que estou indo num ônibus, num carro, eu acredito que a pessoa que está dirigindo vai me levar onde eu tenho que ir. Olha a fé aí, gente. Porque a gente pensa sempre em fé só livre de religião. Não, nossa fé. Você tem um momento de fé, quer ver? Você vai ao médico. Quando ele está analisando os seus exames, que ele fica quieto, ele busca no inconsciente. Ele vai buscar lá no consciente dele todos os conhecimentos científicos que ele tem, mas ao mesmo tempo existe um desejo nele dele buscar a solução do seu problema. Ali já está trabalhando a fé dele. Então a gente tem que parar e analisar isso tudo, porque ela é uma força. Então ele vai dizer que a fé está ligada à vontade, o desejo. Então aqui a gente tem que ter muita atenção. Quando eu desejo o bem, eu me ligo às forças do bem, mas cuidado.
frases proferidas de forma incorreta são desejos do mal. Tomara que morra. É um desejo, é uma prece. E é um alerta. Você vai ver, ó, vai dar tudo errado. É um desejo. Tu estás desejando mal do outro. Pelo amor de Deus, né? Não para pensar. Porque ele vai dizer que a fé é a mãe das virtudes. Porque através da fé eu vou impulsionar minha alma a conquistar a coisa. Quando, olha, na questão 919, conheça a ti mesmo, né? Ser de perfeito. Eu não posso que magicamente a perfeição vai vir de fora para dentro. Não, a perfeição vai sair daqui para fora. E é a fé que vai me ajudar nisso. No autoconhecimento, ela vai me dar força. Questão 909, 913, agora me falha a memória. A gente vai buscar força. Não, eu estou notando, tenho muita dificuldade em relação a isso, que eu possa vencer isso. Isso é um desejo. Isso é fé, tá? Então a gente vai vencer esses obstáculos todinhos assim. Gente, agora eu tenho que passar para a oração. Está muito coxa de retalho? Está dando para acompanhar? Porque é rápido, hein? É para acordar. Oração. A prática da oração. A oração, ela tem que ser sincera. Por que Emmanuel vai dizer que tem que ser sincera? Porque como a gente vem muito tempo, há muito tempo com maus hábitos religiosos, tá? Parece até uma abelha. Não parece uma abelha? Então, quando eu paro para fazer uma oração, e não precisa ser longa, entendeu? Respira fundo, solta o ar bem devagarzinho. Senhor, tenha misericórdia de mim. Conceda-me força e coragem para vencer as minhas limitações mais íntimas. Fiz uma oração. Guardou? Porque a oração que Jesus nos alerta para combater o culto exterior, gente. Os fariseus, eles iam para as praças e faziam aquele espetáculo. As franjas maravilhosas, rezavam em público. E aí o que acontecia? Olha como aquele homem é religioso. Era tudo exterior, da boca para fora. Tudo da boca para fora. Então a gente tem que fazer disso um princípio. Gandhi vai dizer que a oração é para a gente como uma chave ao amanhecer e ao anoitecer. Então eu abro meu dia com uma vibração positiva. Eu termino meu dia agradecendo as coisas que eu venci, para que eu me prepare para a noite que vai se seguir, porque no outro dia a Deus pertence. Ele vai dizer isso, é uma chave a oração. Então nós estamos usando essa oração. A oração, Emmanuel vai dizer que é uma ponte entre nós e o divino. Eu peço para ela, Juliana, né? Eu peço a Juliana, por favor, faz uma prece para mim. Aí Juliana vai, Senhor, tem misericórdia da vida, ela é destrambelhada, mas é não. Quem foi favorecida pela prece? Primeiro, a fonte que gerou, ela. Eu vou receber os recursos como? Ah, Jesus, eu pedi para a Juliana rezar por mim, que as orações dela cresçam. Aí sim. Porque quando eu peço alguém para orar por mim e deixo a responsabilidade para o outro, gente, eu
eu abro mão do contato com Deus. Vocês sabiam que antes da mediunidade, o maior contato espiritual é através da prece? É a prece. As pessoas pensam, não, contato mediúnico, de jeito nenhum. Quando eu oro, para quem eu oro? Eu oro para Deus, para a espiritualidade superior. É claro, existem pessoas que oram com mal. E aí os sócios dela estão naquele nível. Aí é um problema de cada um. Mas aquele que clama ao superior, você nesse momento, você faz essa ponte. Então, se eu abdico disso, abdico desse contato com o divino, José Pagano, ele vai dizer que nós, antes de rezar, nós devíamos fazer assim, olha, uma meditação. Mas por que uma meditação? Porque quando você faz uma meditação, uma concentração, você preste atenção em você, sua respiração. Quando você respira, que você se concentra nisso, você começa a esquecer cartão de crédito, a mulher que é chata, o filho latindo, os cachorros latindo, o chefe, o governo, isso e aquilo. Você se desliga. Aí no que eu esvaziei a minha mente, eu estou capacitado a fazer esse contato com o divino de forma muito melhor. Porque o que é a oração? A oração é um exercício, gente, do desejo. Ué, como assim? Eu oro. Senhor, me ajuda aí. Ele não dá. Porque na hora que eu orei, eu perguntei assim, Senhor, eu quero muito fazer isso. Será que eu tenho condições? Será que está no meu programa? Será que isso é conveniente para mim? Eu quero muito uma cura. Mas se essa doença for a minha professora primeira, você acha que Deus vai tirar você do colégio? Mas Ele vai te dar respiração, humildade, paciência para superar isso. Então ela é educadora do desejo. Então, Dila, quer dizer que na hora que eu estiver orando, eu vou ter que passar pela minha mente por que eu estou orando, se eu mereço o que eu estou pedindo e se o que eu estou pedindo é necessário. Bingo, é isso aí. Por isso que algumas pessoas falam assim, olha, eu oro, nunca consigo nada. Eu brinco com a voz porque a minha paciência tem hora que eu tenho. Então, Deus me dá essa força. Entendeu? Você ouve isso. Você ouve isso. Uma senhora, o filho dela se suicidou. Ela foi numa religião, lá na religião disseram que nós não oramos por quem já morreu. Está no seio do Senhor. Foi na outra religião e disse, suicida não tem oração aqui. Nem inteiro aqui, nem nada. E essa senhora, o coração dela ficou amargo. E meu filho, aquietou a alma. E quando você aquieta a alma, quando você aquieta a tua alma, e a sua centelha divina, que está lá no Evangelho, a sua alma, você se vincula à espiritualidade superior, ela é uma mãe com desejo de ajudar um filho. Um dia ele se suicidou, o problema é dele, é de vocês? Não, é dele. Ué, é isso, gente. Nesse momento, essa mãe faz um pedido. Mãe Santíssima, eu sei que você pode ir aonde Deus permite que o meu filho esteja. Eu sei que a senhora pode ajudar a irmã. Chico dizia que a prece de uma mãe arruma a porta do céu. E essa
senhora, o filho dela foi liberto do vale do suicídio. Então, é uma oração. Você viu que não foi muita elaboração, nada, foi a oração. E aquela senhora foi atendida, aquele espírito foi atendido. Mudou a situação dele, a oração? Não, ele era suicida, ele ia ter que rever a lei. É isso que também a gente tem que entender. A oração não muda os desígnios de Deus, gente. Oração não é uma balinha de tem para enganar Deus, não. Quando eu oro a Deus, vocês acham que Deus não sabe do que eu preciso? Ele é um velhinho tão velhinho assim? Não, gente, Deus sabe de tudo que eu preciso, só que Ele tem uma condição. Eu necessito, eu mereço. Isso é adequado nesse momento, porque muitas das vezes não é, gente. 2 homens estavam hospitalizados. Naquela noite, os mentores espirituais procuraram o chefe lá do hospital espiritual e pediu uma ajuda. Beleza. No dia seguinte, os 2 que estavam bem caidinhos já estavam melhores, bem melhores. Quando a esposa chegou, nossa, ele tratou a mulher, cara. Faltou a lei da Maria da Penha, mas tratou a mulher muito mal. O outro quase esganou a enfermeira porque ele queria ir embora. E ela dizia, não, o senhor está melhor e tudo, mas o senhor não está de alta. Isso que eles têm que entender. Eles não estavam de alta, eles tinham melhorado. Na noite seguinte, o mentor espiritual dos 2 compareceu na frente do chefe do hospital espiritual. Viu, meus irmãos, por que eles não tinham melhorado? Eles não tinham condições de melhora. A doença para eles era a lição que eles tinham que passar. E a oração é assim, Senhor, me dê coragem para vivenciar isso. Hoje eu falei com uma pessoa. Eu falei com ela assim, você está reparando que Deus está trabalhando com você, igual aqueles dias de incêndio? Não tem aquele, como fala, treinamento com incêndio? Então, essa minha amiga está vivendo exatamente um treinamento. Ela chega em casa, cuidadora liga, a pressão está 8. Ela sai lá do bairro que ela mora e vem correndo na casa do pai. Passa algumas horas, ele ressuscita. Porque ele não está pronto para desencarnar. Aí ela volta para casa e tira um cochilinho. Daqui a pouco a cuidadora, ela está toda hora apagando incêndio. Aí eu falei assim, você já está pronta? Aí ela falou, pronta para quê? Eu falei, minha filha, Deus está te testando toda hora para ver se você é capaz de chegar lá na casa do seu pai assim, e pai, dessa vez deu ruim, hein? 0 pressão. É isso que eles estão te ensinando. É isso que eles estão te treinando. Eu sofri esse treinamento com 16 anos. Meu pai teve hepatite. E eu era segunda filha, eu era filha do segundo casamento. Meu pai chegou perto de mim e me sabatinou. Quando eu morrer vai acontecer isso, você tem que fazer isso. Eu tinha 16 anos. Meu pai ficou apenas aqui no Hospital Maria de Nazaré, com Andrés. Eu fui para casa e ele desencarnou. 2h30 da manhã. A minha mãe chegou na minha porta. Eu, mamãe, quem são esses homens que estão te acompanhando? São da funerária, minha filha. Falei, moço, muito obrigado pela gentileza, mas só pode me esperar um minutinho? Ele, posso sim, Marcelo, então fica aí só um minutinho. Abri o portão, levei minha mãe para cima, ajeitei minha mãe, eu só tinha o meu filho Igor, ajeitei os 2 lá e meu marido e fomos embora. O que eu tinha que fazer? Eu tinha que cuidar do corpo, eu tinha que avisar meus irmãos que acabou a história. Mas eu já tinha 29 anos quando isso aconteceu. Eu tive 13 anos para me preparar. E eu me preparei. Tanto que quando eu voltei para casa, que eu deitei, meu pai estava na beira da minha cama. Você gastou dinheiro com cachorro, eu não te disse para não gastar. Eu falei, papai, ia pegar mal para
perdão, fé e oração vão nos ajudar a recompor a nossa saúde mental. Nesse período em que a gente está vendo muitas pessoas reclamarem as dificuldades que estão abraçando no mundo íntimo, será que nós estamos utilizando desses recursos que a gente já tem na mão? Será? O perfeito equilíbrio da alma, como diz o Emmanuel, é a saúde. E nesse dia de hoje, a espiritualidade que está aqui de cura, de tratamento, cabe a cada um de nós. Essas benesses que eles trouxeram aqui, a gente absorve. Só que lembra que eu falei para vocês que a mente é como um espelho? Quanto que eu estou refletindo do divino no que eu preciso clarear na minha vida, curar na minha vida, tratar na minha vida. Só que na hora da prece, o que ocorre? Cada um de nós vai brilhar a luz que tem. Então tem gente que tem luz 100, mas tem gente que tem luz 25. Mas é essa hora que a gente tem que fazer brilhar a nossa luz. Então que a falange indiana, quando chegar a ser tratado, abre seu coração, deixa essa luz, vamos expandir essa luz, vamos fazer luz nas nossas vidas, e que a gente possa sair daqui nesse mês tão bendito. Eu, quando cheguei aqui com a Tereza, eu estava dizendo para ela, as coisas que marcam a vida. 27 de setembro de 2009, eu, Leila, estávamos na Santa Casa, eu ia operar. A vagina, a bexiga e o intestino, fez uma fístula, furou esses 3 órgãos. Eu internei dia 27 de setembro. E a Leila virou para mim e falou assim, Dila, Cosme e Damião, esses médicos, quando curavam, eles diziam assim, ide e ser de um bom cristão. E eu fui para a sala de cirurgia no dia seguinte, porque eu internei na véspera para fazer todo aquele trabalho de lavagem de intestino. E quando eu fui, eu pensava comigo, será que eu vou sair e conseguir ser um bom cristão? 16 anos se passaram. As minhas conquistas estão entre eu e Deus. Eu sei das minhas dificuldades. As conquistas são poucas. Mas que a gente possa, através da luz da oração, vencer isso tudo. E termos assim consciência do que eu quero de melhor para mim. De eu ter consciência que tudo isso passa. As dores mais difíceis passam. Tudo passa. Mas que eu possa deixar a minha fé cada vez mais robusta, que a minha companhia seja sempre o divino. Que a paz de nosso Senhor invada os nossos corações, tenha guarida dentro de nós, e que a Divina Mãe Maria, junto São Cosme e Damião, esse mês tão bendito, que quando faltava 2 dias para eu sair, na madrugada eu tinha passado mal, tinha tido uns problemas, o Espírito chegou perto de mim e me disse assim, fica triste não, você vai sair e vai montar uma árvore de Natal maravilhosa. A partir desse dia, a primeira semana de novembro, eu monto a minha árvore de Natal. É um tributo a Deus, a Jesus, é um tributo à minha fé, é um tributo que eu consegui vencer mais um ano. Eu acho que a gente precisa trabalhar muito dentro do coração. Que Jesus me abençoe e me despeça de vocês. Muito obrigado, muito obrigado.